Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo também está tudo bem, graças a Deus, não é? Espero que esse vídeo encontre todos vocês muito bem, que se cuidem bastante, continuem se cuidando, tá bem? Hoje eu vou ler a continuação das historinhas do livro Escuta Meu Filho, tá bom? Então, é uma historinha que fala sobre a vida de Jesus, né? É uma vozinha que vai contando algumas passagens da vida de Jesus para sua neta e suas amiguinhas, tá bom? Então, a história hoje é A Grande Maravilha do Amor, tá bom? Então, começa assim. Isabel entrou como um furacão na sala onde a sua avó estava. Passou os bracinhos gordinhos pelo pescoço da boa senhora, dando um carinhoso abraço. Como é, vovozinha? Você vai cumprir comprometido hoje? E a vovó responde, por certo, minha querida, dando um beijo no rosto da netinha. Vou te contar hoje outra história sobre a vida de Jesus. Depois de ouvir aplausos de Isabel, a vovozinha continuou. Você conhece um mapa? E ela responde, sim, vovozinha, conheço o mapa do Brasil. Está bem, por favor, vá até aquela mesa e me traga aquele embrulho que está lá. Isabel obedeceu cheia de curiosidade. Veja, minha neta, aqui está um mapa da Palestina Antiga, do tempo de Jesus. E aí, para vocês terem uma ideia, tem um mapa aqui, olha. Tá vendo? Sobre as passagens de Jesus. Tá vendo? Olha, o mapa que ela pegou foi mais ou menos parecido com este. Estão vendo? E aí, a vovozinha continua. Veja, minha neta, aqui está um mapa da Palestina Antiga do tempo de Jesus. Assim dizendo, a vovó apontou uma região de forma alongada a leste do Mediterrâneo. Veja, querida neta, a Palestina daquela época era dividida em 3 províncias. Ao norte, a Galileia, onde se acha Nazaré, a cidade onde moravam os pais de Jesus. Caná, palco do primeiro milagre de Jesus. E Cafarnaum, lugar da predileção de Jesus, onde foi ele buscar seus discípulos. Mais abaixo do mapa, você pode ver uma grande cidade. Samaria, diz Isabel, apontando com o dedinho. Isso mesmo, Samaria, ou melhor, Sebaste Samaria. Agora, ao sul, vemos a Judéia, onde encontramos a famosa Jerusalém. A cidade em que Jesus foi crucificado, não é, vovó? Sim, um dia vamos falar dessa cidade. Mas veja, mais ao sul, outra região importante. Idumeia, diz Isabel, sorrindo, encantada. Certo, adivinha agora que ponto deste mapa vamos focalizar? Oh, vovó, estou aflita. É para ouvir a história prometida.
Pois muito bem. Estou ansiosa por saber se você pode dizer-me que cidade buscaremos no mapa. Olhe, eu vou ajudar. Ela se encontra no extremo norte da Galileia. Isabel observou atentamente o mapa aberto na sua frente e por fim juntou as mãozinhas batendo em triunfo. Já sei! Cafarnaum. Muito bem, você já sabe consultar o mapa. Mas iniciemos a história sem demora. Esse é o meu desejo, vovozinha. Aqui nesta cidade, disse a vovó, indicando Cafarnaum, viveu Jesus os melhores dias de sua vida, em companhia de alguns discípulos entregue ao trabalho de carpinteiro. Enquanto os colaboradores refaziam suas energias perdidas em excursões frequentes realizadas em grande número de cidades da Palestina, Cafarnaum era pequenina e os seus habitantes eram gente humilde, em geral pescadores. Certo dia, Jesus saíra da localidade buscando as montanhas próximas. Pedro ficou para trás, pois sabia que grande multidão vinha de diversos pontos. Reunida em Betsaida, viria ao encontro do mestre. Era preciso ajudar aquela gente, levando-as nos seus barcos, através do mar da Galileia. Assim aconteceu. Algumas horas depois, chegaram até Jesus 5.000 pessoas. Eram crianças, idosos, jovens e mulheres. Todos esperando ouvir a palavra de Jesus Cristo, naquela hora de enorme revolta para os seus corações. Revolta? Por que, vovó? É que João Batista havia sido assassinado. E aquela multidão vinha justamente do seu enterro, em Betsaida. Aquela multidão precisava de uma distração, viesse de onde viesse. Na sua preocupação de ouvir o mestre, que se pusera tão distante, não podia aquela gente desvairada pensar em uma merenda para aquelas horas em que passariam longe de quaisquer recursos. Jesus levantou-se, a sua figura impressionava pela delicadeza e equilíbrio do conjunto formado por traços delicadíssimos. Começou a falar. Sua voz penetrava os corações cheios de ódio, como um raio de luz tocando a escuridão. Um toque singular de serenidade chegava até aqueles rostos contraídos. Pouco a pouco, sumia aqueles rostos carregados. O mestre falava sempre, apontando a necessidade de paz no coração, acentuando que esta somente lhes chegaria pelas mãos caridosas do perdão. Sim, chegará a hora da libertação, na da escravatura romana, que todos os sofrimentos causava a todos, mas a libertação de 1001 pequenos defeitos que envolviam o coração dos ouvintes. A palavra de Jesus tinha o dom de amenizar os ambientes. Era como uma brisa suave que passasse por entre o calor do deserto. Falou ele durante algumas horas. A multidão o ouvia como que paralisada por encanto. Ninguém se movia, até que, insensivelmente, foram todos caindo na relva e se sentaram aos pés do Mestre Jesus, que continuou na mesma posição de início. A noite chegara.
Cristo havia terminado a sua pregação. A multidão ganhara disposição nova. Ninguém pensava mais em vinganças e nem em ódio. Pelo menos àquela hora, todos se sentiam eternamente unidos. Depois sentiram fome. Os discípulos preocuparam-se e falaram ao mestre. Que fariam? Algumas pessoas tiveram a lembrança de trazer um pequeno alimento, um pouco de alimento. Mas de que serviria? Ali estava uma multidão de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. O mestre respondeu suavemente: dai-vos de comer a multidão. Mas como? Indagaram aflitos os dedicados ajudantes do mestre. Trazei-me a comida que há por aí. Imediatamente surgiu entre a multidão um jovenzinho apresentando sua cesta de alimento. Dentro havia 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou a cesta das mãos de Pedro e fracionou os pães e os peixes sobre as vistas dos discípulos. Depois disse-lhes: reparte agora para todos. Uau! Pedro, auxiliado pelos companheiros, iniciou a grande tarefa. Começou a distribuição. Aqueles pães e aqueles peixes alimentaram toda a gente. 5.000 pessoas? Perguntou Isabel com tanta surpresa. Sim, filha, 5.000 pessoas receberam pão e peixe das mãos dos discípulos de Jesus. Que coisa importante, hein, vovó? Como se explica esse milagre? Não diga milagre, filha. Essa palavra só serve para designar alguma coisa que não tem explicação possível. E o que Jesus realizou tem uma explicação racional. Então explique-me, vovó, pediu a menina. Eu farei, querida, mas o quê? Indagou a irrequieta ouvinte. Amanhã, respondeu a velha senhora. Hoje você já está com os olhos quase fechados de sono e a vovó também. Que pena! Um beijo, querida, e cama para você. Isabel obedeceu com uma pontinha de má vontade, mas consolou-se porque tinha certeza de que, no dia seguinte, o vovó cumpriria a promessa que acabava de fazer. E aí, gostaram? E aí vocês continuem, que tem outras pessoas que vão ler outras partes. Tá bem, meus amores? Então, Jesus é um ser maravilhoso, não é verdade? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.